Tudo bem com vocês? Oi, Maria. Oi, Isabelle. Isabela, Evelyn, oi, Pablo. Oi, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Oi, Bia. Estou bem, Isabelle. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu estou bem, né? Espero que vocês também estejam, né? Olá, Raíssa. Gente, quarta-feira, dia 25 de novembro, né? Falta exatamente um mês para comemorarmos o Natal, né? Chegarmos aí às festas de fim de ano, né? E um pouquinho mais de um mês para se encerrar o ano de 2020, né? E eu desejo um ótimo dia a todos vocês. Passou rápido, né, gente? Esse ano, o que foi que vocês acharam? Amém, porque eu não aguento mais quarentena. Deus nos abençoe, né? Tia, o ano foi horrivelmente horrível. Só que o Pior de pessoal todos os acha anos, que 2020. Deveria quando ter um da filme. meia-noite do dia 31 vai acabar tudo, né? Espero que acabe. Próximo ano. Mas o que eu defino 2021 a palavra? Horrível. Só digo isso. Verdade, Maria, foi um ano bem atípico, né, gente? Um ano bem diferente, né? Algo que nunca nos aconteceu. Infelizmente, como a Maria falou, né? Nós não temos a certeza que quando chegar o dia 31 de 2020, chegar o dia 1º de 2021, tudo vai mudar no passo de mágicas, né, gente? Não vai mudar. Esperamos pelo menos, né, gente, que próximo ano, né, a vacina seja liberada, todo mundo tem o direito de tomar essa vacina, né, que seja eficiente, para que a gente possa retornar a nossa vida, né, normalmente. Só depois da vacina é que a gente vai ficar mais tranquilo, né, gente? Mas vamos esperar com fé que vai dar certo. Pablo, as férias, para quem passar, gente, depois das provas, as provas vão ser do dia 7 ao dia 11 de dezembro. Quem passar, né, quem passar aí nessas provas, a média vai ser computadorizada, né, calculada pelo sistema, já está de férias. Então, quem passar em todas as disciplinas, certo? Dia 11 de dezembro já estará de férias, né? Quem não passar, infelizmente, vai ter ainda aula de recuperação, tá, gente? Vai ter aula de recuperação, vai ter prova de recuperação. Então, para quem passar, dia 11, férias. Ainda não sei, tá, Paulo Vitor? Não sei, meu amor. Oi, Raíssa. Pode falar. O Robério, quando é que ele vai colocar a relação das pessoas que atingiram 28 pontos nas matérias? Meu amor, sexta-feira, né, como eu já avisei para vocês, vai ter o planejamento, certo? Nesse planejamento, esse planejamento é exatamente para nós planejarmos, né, o mês aí de dezembro, a semana de provas, e eu acredito que no planejamento isso vai ser dito, tá certo? Aqui só tá me tremendo. Aí na semana seguinte vai ser dito para vocês, tá? Depois do planejamento, isso vai ser avisado. Mas não se preocupem que será avisado, tá bom? Bem antes das provas. Verdade, Maria. É muito bom, né? Estar com as pessoas, com os colegas. Foi ótimo ano passado. Paulo Vitor, para esses 28 pontos, certo? Serem atingidos, o que é que conta? A média que está lá, né? Se os professores, na hora de dar nota, contaram com a participação, com algum trabalho, né? Esses pontos já foram colocados, tá certo? Mas tudo conta na hora por exemplo, se um aluno que é que participa de todas as aulas, que está em todas as aulas, tirou um 6,5, né? Eu falo por mim, não tem porque esse aluno, né?
não receber esse meio ponto. Não é ganhar esse meio ponto de graça, tá? Por exemplo, se for um Ele aluno. mereceu ganhar por causa que ele participou das aulas, fez tudo. Exatamente. Se eu tenho 2 alunos, um que participa de tudo, né, manda as tarefas, participa de tudo. Outro nunca aparece na aula, né, não manda tarefas, os 2 tiram 6,5. Vocês acham que eu vou ajudar os 2? Com certeza não esperem isso. Por causa de meio ponto, aquela pessoa que não participa de nada vai ficar assim de recuperação, tá? Agora, se for uma pessoa que participa, faz atividades, aí sim, tá? Não se preocupem quanto a isso. Mas, na contagem dos 28 pontos, o que vai contar mesmo, gente, é a média, tá? Do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, certo? Talvez esteja cheio, Laís, alguma coisa no seu celular, tá? Mas, enfim, gente, sem mais conversa, sem mais delongas, hoje nós vamos ler um texto, gente, um texto que é uma notícia bastante forte. Vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 327, certo? O título do texto é o seguinte: Carência e Incerteza, certo? Eu queria que vocês não lessem, tá? O texto agora, 327. Mas vocês me dissessem o que vocês acham que vai falar um texto que tem como título Carência e Incerteza, né? A gente pode pensar aí em várias. A desigualdade social, a falta de dinheiro para algumas pessoas, a falta de recurso. Pode ser falta de recurso, falta de dinheiro, desigualdade social. Esse tema, né? Só lendo esse tema, carência e incerteza, é impossível a gente saber realmente do que se trata o texto, porque vem várias coisas aí, né? Como essas que o Walter falou, na nossa cabeça, né? Mas é um tema, gente, é um texto, né? Quando eu li, eu fiquei assim chocada com a notícia que nós vamos ler agora, né? Pode ser sobre desigualdade social. Vamos ver, né? Vamos descobrir agora. Eu já sei do que se trata porque eu já li o texto, né? Agora vocês vão ler e a gente vai debater um pouquinho sobre o que esse texto fala. Se vocês concordam, tá? Ou se vocês não concordam, se vocês discordam, se vocês acham que o que aconteceu aí tem a ver com outras coisas, certo? Quando vocês lerem o texto, vocês vão entender. Página 327, texto Carência e Incerteza. Eu posso ler? A Maria pediu primeiro, a Maria inicia, tá, Walter? Depois, a Maria lê o primeiro parágrafo, você lê o segundo e sobram aí 2 parágrafos. Vamos fazer assim: a Maria lê o primeiro e o segundo parágrafo, você lê o terceiro e o quarto parágrafo, tá? Pode iniciar, Maria. Carência e incertezas. Em Goiânia, 2 garotos de 14 anos brigaram por causa de uma partida de futebol. Um bate tanto no outro que acaba por matá-lo. Os colegas que queriam apartar foram contidos por outros meninos, todos de classe média. E tinha esse nome, por favor? Extasiados. Extasiados com a briga. No Rio, adolescentes do subúrbio digladiam-se com pedras e barras de ferro nas estações ferroviárias. A violência, que até há pouco tempo tinha os jovens apenas como vítimas, o que tem agora como protagonistas. Por trás dessa realidade, que pela primeira vez começa a ser desnudada em uma pesquisa mundial da Organização das Nações Unidas, está a sensação de abandono. Atrás da cultura da violência está, na maioria das vezes, um pedido de socorro e de atenção. A ONU está entrevistando simultaneamente adolescentes do Brasil, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Em todos esses lugares, a sensação de abandono é relatada por adolescentes que roubaram, mataram, se drogaram, traficaram. Não importa a classe social. Em Brasília, por exemplo, cidade
que abriga políticos, empresários, altos funcionários públicos e profissionais liberais bem-sucedidos. Muitos dos 400 jovens de classe média e alta entrevistados revelaram esses dois componentes em suas histórias de vida. Abre aspas, antigamente, os filhos da classe média tinham destino certo no mundo inteiro. Hoje a competição é maior e os postos de trabalho foram reduzidos, seja em Londres, Paris ou Nova York. O jovem é igual nesse aspecto, fecha aspas, de Júlio Jacobo, coordenador da pesquisa da ONU na capital federal. Muito bem. Walter, você leu o terceiro, tá? E a Raíssa leu o quarto. Vamos lá. Os membros do judiciário que acompanham o caso dos jovens da classe média brasiliense que atearam fogo no índio Pataxó Galdino dos Santos tiveram uma prova cabal de que o pouco caso dos países... Tiago, eu tô muito ruim hoje pra ler. Vai, deixa eu Tudo tentar de bem. novo. Vai. Os membros do judiciário que acompanham o caso dos jovens da classe média brasiliense que atearam fogo no índio Pataxó Galdino dos Santos tiveram uma prova cabal de que o pouco caso dos pais contribuiu muito para o desajuste dos jovens. Todos os envolvidos têm pais ausentes. Inclusive, quando o filho foi detido, estava de férias em outra cidade e, mesmo avisado, não retornou para estar ao lado do rapaz em um momento tão doloroso, revela um participante do processo. Raíssa? Pais separados e em permanente conflito, pais que moram sob o mesmo teto, mas vivem em desarmonia, ou simplesmente pais ausentes por imperativos profissionais, encabeçam as estatísticas da família que geram filhos com desajustes. Muito bem. Gente, vamos lá entender, tá bom? Esse texto. No primeiro parágrafo, certo? O texto fala aí de várias notícias, né? Várias coisas que aconteceram. O primeiro fato, lido aí pela Maria no primeiro parágrafo, gente, é qual? Que fato aí vocês leram, viram que foi narrado nesse primeiro parágrafo? O que foi que foi narrado no primeiro parágrafo do texto? Me digam aí, o que vocês entenderam. Uma notícia de um adolescente que ficou bravo porque perdeu uma partida de futebol, eu acho, e matou o outro dando chute. Exatamente, gente. Vocês viram aí, né, nessa notícia, que os garotos tinham apenas, gente, 14 anos, né? E houve uma briga por conta dessa partida de futebol. E eles começaram, o texto é muito claro quando diz o quê? Que eles eram de classe média, ou seja, né, não eram pobres, eram de classe média. Estavam em uma partida de futebol e brigaram, certo? E um acabou matando o outro de tanto, né, que ele bateu nesse colega. E o mais chocante dessa notícia é o quê? Que alguns garotos quiseram apartar a briga, né? Mas foram impedidos por outros que queriam que a briga continuasse, certo? Então vamos entender aí os fatos. Nós tinham, né, havia nessa história aí vários garotos, dois brigaram, né? Alguns tentaram apartar e os outros impediram que a briga fosse apartada, né? Porque queria ver os dois jovens brigando, certo? Primeiro ponto aí desse incidente. É terrível. Verdade, viu, Paulo Vitor? Desse jeito. Gente, nesse caso, vocês acham... E isso aconteceu, gente, lá em Goiânia, viu? Aqui no Brasil. Vocês acham que nesse caso, né? Quem é que tem culpa aí nessa história toda? Vamos já analisar o final. Os pais, por causa que eles não educaram bem os filhos. Os pais que não educaram bem os filhos. O que mais, gente?
Vamos já chegar nessa perspectiva, tá? O texto é exatamente falando dessa perspectiva, né? Que jovens desajustados, né, vêm de pais, né, que não educam os filhos, que abandonam o filho, como a gente diz aqui, né, que não ligam para os filhos. Vamos ver aí o restante do texto. Vamos observar. O texto também fala que a ONU, né, começou a fazer uma pesquisa. Fez uma pesquisa no Brasil, simultaneamente no Brasil, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Aí diz o que no segundo parágrafo. Em todos esses lugares, a sensação de abandono é relatada por adolescentes que roubaram, mataram, se drogaram, traficaram. Não importa a classe social. Em Brasília, por exemplo, cidade que abriga políticos, empresários, altos funcionários e profissionais liberais bem-sucedidos, muitos dos 400 jovens de classe média e alta entrevistados revelaram esses dois componentes em sua história de vida. Ou seja, o que é que os adolescentes estão alegando nessa pesquisa, né? Que eles sentem uma sensação de abandono, certo? Tudo bem, Raíssa, sem problemas. Então, nessa pesquisa que foi levantada, que os jovens, não importava a classe social, se eram pobres, de classe média ou ricos. A maioria dos jovens, certo, que roubaram, mataram, cometeram algum crime, disseram que foram abandonados, certo? Mas quando ele fala desse abandono, gente, é o abandono só de realmente ser abandonado literalmente, da mãe, do pai, não criar, a família não criar, ou vocês acham que também é um abandono na própria casa? Vocês acham que existe esse abandono na própria casa? Mesmo Sim. morando com os pais, o adolescente se sentia abandonado. E aí? Sim, existe. Existe pais que não conversam com os filhos, não perguntam se eles estão bem fisicamente, emocionalmente. Ele se sente meio excluído. Verdade, Walter. Então, quando ele diz aí na pesquisa que não importa a classe social, ele quer dizer isso, que mesmo aqueles jovens, por exemplo, ricos, que, vamos dizer assim, têm tudo, se sentem abandonados, né? Verdade, Maria. Né? Tem o abandono social também, né? Então, aí é uma lista de fatores. Aí nós vamos ver aí uma outra coisa que aconteceu também no nosso país, certo? Houve um caso, eu acho que esse caso todo mundo lembra, né? Que jovens atearam fogo em um índio, né? Na rua. Simplesmente chegaram e atearam fogo em uma pessoa que estava viva, que não tinha feito nada contra eles, certo? E o que é que algumas pessoas que acompanharam aí o caso disseram que todos os jovens relataram abandono. Inclusive, um dos pais, né? Um pai de um desses jovens estava viajando para outro estado e foi ligar, e ele recebeu a notícia, né, do que tinha acontecido, e ele não voltou para a cidade para acompanhar o caso do filho. Gente, vocês acham que isso justifica alguma coisa? E aí? Justifica o abandono e a falta de amor dos pais pelos filhos. Em alguns casos. Pronto. Então, eles justificaram que foram abandonados, né? Mas vocês acham que esses jovens, né, por serem abandonados por seus pais, fizeram isso por conta disso, eles tinham o direito de fazer isso, o ato de eles terem sido abandonados pelos pais. Justifica o ato de eles terem tacado fogo em uma pessoa inocente, um índio. E aí, o que é que você Pra acha? mim, tia, justifica e não justifica. Aquele pai ter feito isso só pros pais, tipo,
né, para ele dar para os pais dar atenção a ele no caso. Estou entendendo o seu posicionamento, Walter. Né? Para chamar, vamos dizer assim, fez uma atrocidade dessa, né, sem tamanho, para chamar a atenção, né? Eu estou entendendo. Pode ser, gente, pode ser isso, mas, né, nada, uma coisa não justifica a outra, né? Mas pode ter sido isso? Pode, né? Mas imagina, vamos pensar agora no. Verdade. Mas imaginem agora, gente, o tanto de adolescente solitário, né? Que existe aí no nosso país e no mundo, né? Vamos falar do nosso país. Né? Se todo adolescente que se sente solitário for fazer esse tipo de coisa, gente, o nosso país já não é um país muito legal, né? É um país cheio de injustiças, de roubos, políticos roubam o tempo inteiro. Nós somos um país que não é desenvolvido, é um país ainda de terceiro mundo, que está se desenvolvendo, né? Está longe ainda de ser um país de primeiro mundo. E aí a gente vê que no último parágrafo do texto, o que é que acontece? Diz assim, ó, pais separados e em permanente conflito, pais que moram sob o mesmo teto, mas vivem em desarmonia, ou simplesmente pais ausentes por imperativos profissionais, encabeçam as estatísticas das famílias que geram filhos com desajustes. Gente, isso aqui é feito, tá certo? Essa estatística através de pesquisas. Então, o que é que se diz? Não todos, mas a maioria dos jovens, né? Jovens, adolescentes que têm algum desajuste, que são revoltados, não é obrigatório, tá, gente? Mas é a grande maioria. É por conta o quê? De pais separados, de pais que vivem em desarmonia, ou pais que trabalham muito e não dão atenção aos seus filhos. Então, o texto fala sobre isso, né? Ele trata aí de 2 crimes brutais cometidos por um adolescente e o outro por jovens, né, um pouquinho mais velhos, e nos traz aí essas informações. E aí, gente, o que foi que vocês acharam desse texto, dessas notícias? Vocês já tinham conhecimento dessas notícias? Não. Né? Não. Essa do jovem, do adolescente que bateu tanto no outro, que matou, eu não conhecia, né? Mas essa que os jovens atearam fogo em um índio, ela repercutiu muito. Não lembro qual foi o ano que aconteceu, mas repercutiu muito pelas redes sociais, na televisão, né, na imprensa. São 2 crimes aí, gente, brutais, né? Que nada justifica, certo? Mas aí, nós vamos agora para a página 328. Nós temos nessa página 328 mais alguma coisa, gente, a falar acerca do assunto? Ou podemos passar para a página 328? Pode passar para a página 120, 328. Pronto. Na página 328, gente, nós temos aí 4 questõezinhas, certo? De interpretação acerca do texto. 8 páginas, parece, para terminar o livro. Falta muito pouco, viu, Walter? Mas também falta muito pouco tempo para terminarmos as aulas, né? Porque a gente tem aula hoje, a gente tem aula amanhã, aí sexta não tem aula, a gente só tem mais uma semana de aula e já chegam as provas. Então, a gente vai terminar na semana que vem, né? Eu acredito que amanhã a gente consegue terminar o livro e na semana que vem a gramática. Porque quando vocês ficarem de férias, né? As pessoas que ficarem na recuperação, elas vão revisar os conteúdos, entenderam? Não vai ter mais conteúdo novo. O conteúdo é para todo mundo. Depois do dia 11 que vocês ficarem de férias, a gente vai usar livro e gramática apenas para revisar as aulas para as pessoas que ficarem de recuperação, na recuperação final, tá? Então, a gente tem que finalizar. Tipo, aí na recuperação, vou fazer a recuperação só das matérias que ainda não consegui os pontos, ou vou ter que fazer todas as provas de novo? Não, é assim, Walter. Por exemplo, você conseguiu passar em 50%, conseguiu 28 pontos em 50% das disciplinas, né? Então, daquelas disciplinas ali, você não vai fazer provas. Ótimo. Só que aí, porventura, você ficou de recuperação
em uma disciplina. Você vai fazer a recuperação apenas daquela disciplina, tá? E no caso, antes da recuperação, você vai fazer as provas das disciplinas que você não atingiu os 28 pontos, né? Aí, se mesmo assim você fizer as provas bimestrais e não passar em alguma matéria, aí sim, faz a recuperação somente da disciplina que você não passar, tá certo? Mas é isso, gente. Agora, tem aí 5 questõezinhas, certo? Só objetivas, vocês vão fazer essas questões agora, certo? Faltam 10 minutinhos para terminar a aula, dá tempo vocês, na verdade, 13. Vocês vão terminar as questões, vão fazer as Você vai questões. passar o resto de leitura, o resto de dever para casa? Não, Walter. Porque nós vamos amanhã estudar esse uso, né, do SC, do XC, do S com a cedilha, e a gente vai fazer isso amanhã. Aí a gente encerra esse conteúdo e vocês vão fazer no fim de semana o encerramento do capítulo. Se der tempo amanhã, a gente inicia amanhã, certo? Mas agora vocês vão fazer essas 5 questões em classe, tá certo? Aí, quando vocês terminarem, a gente corrige ainda hoje, se der tempo. E ir para casa não tem tarefa hoje, certo, gente? Por isso, façam agora a atividade. Pronto, Maria, ótimo. Quando vocês forem terminando, vão me dando aí um ok para que a gente possa fazer essa correção agora, tá, gente? Podem começar. Rapidinho vocês respondem isso aí. Vou dar um tempinho para vocês. Ótimo, Isabelle. Muito bem. Acabei aqui, ó. Ótimo. Vamos só aguardar aqui os outros colegas, tá, gente? Aí a gente faz esta correçãozinha. Pronto, gente. Acredito que já dá para a gente fazer essa correção, certo? Vamos lá, quem pode ler aí a primeira questão? Para a gente encerrar a aula. Pode sim, Raíssa, pode ler. Depois a Bia. Vai lá, Raíssa. Depois o Paulo. Esse texto é um exemplo de crônica, uma reportagem, um conto, um artigo de divulgação científica ou um artigo de opinião. E aí, pessoal? Se trata de que gênero esse texto? Uma reportagem. Uma reportagem, item B, tá? Uma reportagem, tá? Se trata aí de uma reportagem. 2, Bia.
Oi, tia, boa tarde. Tarde, amor. Questão 2. Para Júlio Jacobo, coordenador da pesquisa da ONU em Brasília, abre aspas. Antigamente, os filhos da classe média tinham um destino certo no mundo inteiro. Fecha aspas. Segundo parágrafo. Que destino era esse? E aí, gente, qual era esse Vida destino, estável e tranquila. né? Segundo aí o Júlio Jacobo, né? Esses jovens de classe média, porque quando a gente fala de classe média, de ricos, a gente já imagina o quê, né? Uma vida tranquila, né? Então é o item C, gente, uma vida estável e tranquila, tá? E a gente vê que pela reportagem, nós não se trata disso, né? Não importa a classe social, é para esse abandono e para esses atos aí horríveis. Pablo, questão 3. Oi, tia. Oi, amor. O assunto central da pesquisa apontado no texto é a violência urbana versus violência rural. B. As razões da violência nos grandes centros. C. As razões do crescimento da violência entre adolescentes. D. As razões da violência entre as torcidas organizadas. E. As razões da violência nas diferentes classes sociais. E aí, gente? As razões do crescimento da violência entre adolescentes. Isso mesmo, gente. Item C. Muito bem. Maria, questão 4. Questão 4. O título do texto. A. Aponta a causa do desajuste familiar. B. Mostra causas da delinquência dos jovens. C. É contraditório em relação ao que se aborda no texto. D. Expressa os sentimentos da autora do texto e é incoerente e inconsistente. E aí, gente? É contraditório em relação ao que se aborda no texto? Não, né? Vamos lá. Observar o título, né? O título é assim: carência e incerteza. Depois que a gente lê o texto, a gente percebe, né, que carência e incerteza é essa. Sobre o que é que fala? Acho que é a B. É a B, certo? Mostra causas da delinquência de jovens, né? Por que que jovens se tornam delinquentes? Uma das causas, né? Duas das causas. Então, é o item B, tá certo? Realmente, o item A também poderia realmente ser confundido, né? Porque o texto realmente fala da causa do desajuste familiar. Porém, o tema central é falar o porquê, o motivo, né? Um dos motivos desses adolescentes, esses jovens, muitas vezes virarem delinquentes, certo? Última questão, questão 5, quem pode ler? Eu posso? Pode sim. Assinale a afirmativa correta em relação ao texto. A violência está presente em todas as classes sociais. B. A vida da sociedade bruta dos jovens. C. Pais separados lidam melhor com seus filhos. D. Ter bom nível social garante a paz e a harmonia familiar. E. Quanto menos dinheiro, mais a violência entre jovens. Eu acho que é a A. E aí, gente? É Letra A. a, é a A. A única alternativa correta aí, né, é que a violência está presente em todas as classes sociais. Por quê? Porque o texto fala, gente, que antigamente, né, se via aí os jovens, a classe média com outros olhos, mas pelas pesquisas, aí até uma pesquisa da ONU, viu que não importa o país e não importa a condição financeira, né, a classe social. A violência está Tem presente. muitos corruptos, né? Que mandam matar pessoas por causa que ela sabe de alguma informação que ele não quer que seja vazada. Exatamente. Então, não é porque é pobre, porque é rico, não tem a ver com cor, né? Tem a ver com o caráter, gente. Então, o item A, tá certo? Gente, desejo a vocês uma ótima tarde. Hoje não tem atividade de casa, tá certo? Amanhã nós nos encontramos novamente para encerrarmos a semana. Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e tchau, tchau. Que é a chamada? Podem colocar no chat, Walter.